De uns tempos pra cá, eu ando muito irritado com a quantidade de portais de comunicação, sites de notícias, preocupados com namoros, casamentos e divórcios de artistas, alimentando toda essa geração de fãs debilóides que tem nas redes sociais, cara. Isso me deixa tão irritado que eu resolvi fazer um vídeo a respeito disso. Presta atenção. Você que tem um home studio e está buscando um fone de qualidade e de bom custo, bom, aqui na Edifier você vai encontrar. E ainda temos o desconto exclusivo aqui no Regis Tadeu Indica. Clicando no link aqui embaixo, você vai ter um grande desconto. Mas se você colocar Regis Tadeu Indica, você vai ter o melhor desconto da internet. É com você agora. Meu amigo e minha amiga, é impressionante como de uns tempos para cá, grandes portais de comunicação e sites com uma ótima reputação vêm se dedicando a focar grande parte das suas notícias em namoros, casamentos e divórcios de artistas e, pior, de subcelebridades, bicho, para alimentar a sanha debilóide, cara, dos fãs dessa turma de artistas, cara. Isso é uma coisa que me deixa tão irritado e eu resolvi fazer um vídeo a respeito disso. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe como faz. Vai visitar a nossa loja, que tem a nossa novíssima loja, aliás, que tem uns produtos muito legais, umas camisetas bacanas como essa aqui, ó, que é um recado exatamente para essa turma. Calma lá, vou respirar. Os fãs, esses eternos idiotas, eles sempre se importaram com os relacionamentos dos seus ídolos. Principalmente porque 99,9% deles, ou delas, dariam um rim para estar no lugar de quem foi escolhido, vamos dizer assim, pelos seus ídolos. E isso acontece desde a época, cara, que a carroça do leiteiro passava na frente da casa dos seus bisavós e deixava o leite lá. Ok. Só que isso foi elevada à enésima potência de retardamento, vamos dizer assim, nos dias atuais, por conta das redes sociais e os seus tribunais, né, os seus cancelamentos, aquela coisa toda. Então, o que antes era restrito a apenas um quarteirão, né, onde esses débeis mentais moravam, agora se tornou uma praga universal, cara. Então você vai para os grandes portais de comunicação, sites de notícia, aquela coisa toda, e você vê a enorme quantidade de notícias que eles chamam agora do setor de entretenimento, versando a respeito de namoro, casamento, divórcio de artistas, sejam eles famosos ou sejam essas subcelebridades que não servem absolutamente para nada em termos artísticos. E isso levou a um estado de coisas que hoje qualquer energúmena ou energúmeno, como você quiser, que se acha no direito inquestionável e divino de dar opiniões e palpites, cara, a respeito do namoro do seu ídolo, do casamento dele, na ficada ocasional, na rapidinha que ele deu. Sabe, é uma coisa impressionante. E principalmente, cara, isso acontece no caso dessas centenas de subcelebridades que, por sua vez, inventam esses tipos de relacionamento só para poder ficar em evidência, cara, e fazer publicidade e todo tipo de trapaça para enganar os fãs e até mesmo os patrocinadores disso, né? Gente que investe dinheiro para fazer publicidade com essas subcelebridades. No fundo, todo mundo é idiota.
E é inacreditável, cara, que as pessoas abdiquem de uma vida produtiva para gastar o seu pacote de dados da internet para discutir, por exemplo, quem traiu quem no divórcio daquele pseudo-comediante lá, o Whindersson Nunes, com aquela pseudo-cantora Luísa Sonza, que eu chamo de Luísa Sonza. Cara, pra quê? Pra que retomar um assunto que inclusive voltou a ser um dos mais comentados, cara, no meio dessa desgraceira pandêmica que a gente vive, um ano depois, cara, do que aconteceu, cara? E você quer saber? Não tem lá muita diferença disso para aquele monte de bobalhões metaleiros que ficam bebendo cerveja quente no copo de plástico ali na porta do show, sendo que eles não vão entrar no show, e ficam ali discutindo, cara, a saída do Max do Sepultura 726 anos depois, cara. É um negócio simplesmente ridículo. E o pior é que existe uma explicação para o fato de tanta gente pensar que pode influenciar a vida dos seus ídolos com o seu julgamento, cara, que ele pode interferir nos cotidianos pessoais dos seus adorados totens artísticos, você tá entendendo? Por mais absurdo que possa parecer, cada fã babador de ovo do seu ídolo, do seu artista, ele se sente como se fosse um substituto da atenção do seu ídolo. É como se o fã, né, esse eterno idiota, ele se sentisse uma espécie de padrinho de casamento ou de namoro do seu ídolo. Como se ele outorgasse a si mesmo a sagrada missão de zelar pela felicidade do seu ídolo e ajudando o seu ídolo a ser feliz. Psicologicamente, essa é uma das explicações. Não é um absurdo isso, mas a psicologia explica. A fã retardada, por exemplo, ela leva uma vida tão medíocre, tão desprovida de sentido e real valor, que ela acaba transferindo as suas frustrações, né, muitas vezes de uma maneira até inconsciente, nesse papel fantasioso, cara, que dá a ela um poder imaginário de cuidar e proteger o seu ídolo das dores do mundo. E é isso que também determina muitas vezes as atitudes grotescas, como torcer veementemente por um casal recém-formado, mesmo que de uma maneira falsa. E isso acontece, cara, ao ponto dessa turma bombardear as redes sociais com perguntas a respeito de um hipotético casamento do seu ídolo, em questão de semanas depois que o namoro dele é anunciado. É como se a fã ela desejasse ardentemente se tornar uma espécie de madrinha do casal. Então ela se sente no pleno direito de não apenas opinar publicamente, mas também de julgar e condenar qualquer desvio daquilo que ela traçou na cabeça dela como uma felicidade do seu apadrinhado. Lembra o que aconteceu quando o William Bonner e a Fátima Bernardes se separaram? Meu amigo e minha amiga, nem se o Renato Gaúcho fosse contratado como técnico da seleção da Alemanha, geraria uma gritaria e uma comoção no Brasil tão grande quanto
a notícia de que o casal, o Bonner e a Fátima, estavam se separando. Um negócio absolutamente insano. De uma hora para outra, surgiu uma massa de milhões de pessoas, cara, desprovidas assim de uma mínima quantidade de massa cerebral, vamos dizer assim, em funcionamento, claro. Essa turma começou uma gritaria nas redes sociais contra a separação do casal, sabe? Como se isso fizesse com que o William Bonner e a Fátima Bernardes, eles resolvessem voltar atrás e se reconciliarem, cara. Por conta dessa imensa gritaria, cara. Foi uma estupidez, assim, em proporções intergalácticas. E esse tipo de postura desses fãs debilóides extrapola completamente os limites do bom senso, bicho. Em vez do fã tratar de cuidar da sua própria vida e fornecer ajuda a quem realmente está precisando e pode se beneficiar dessa atenção, não, cara, a fã, ela trata de escolher um lado, né? Na separação do casal. E muitas vezes faz isso ofendendo e ameaçando não apenas o outro lado, né? Em quem, por exemplo, não concorda com a opinião dela, mas também no inimigo, né? Quando há a separação do seu ídolo, aí a outra metade do casal vira o inimigo. E aí começam a surgir nas redes sociais, nos grandes portais de comunicação, em sites, e aí vem aqueles fofoqueiros de plantão, e aí espalham pela internet aquelas merdas de teoria de conspiração, cancelamento, e até vão muitas vezes ao limite extremo de invasão. E muitos fãs às vezes levam isso ao pé da letra de tal forma que rola até ameaça de morte. Acredite se quiser, bicho. Eu por exemplo, eu sei, isso é mais comum do que você pode imaginar, cara. Eu sei de casos, por exemplo, de ex-participante desse BBB, desse Big Brother Brasil recente aí, cara, que chegou a lavrar boletins de ocorrência, cara, porque ele estava recebendo ameaças de morte. Olha a que ponto. Bom, não preciso nem dizer que tem gente que levou isso tão a pé da letra. Olha o que aconteceu com o Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera, que foi assassinado por um fã, que ficou absolutamente alucinado por conta da briga dele com o Phil Anselmo. Lembra do caso do George Harrison, que teve a casa invadida por um maluco, e o George Harrison foi esfaqueado por esse maluco, cara. E ele só não morreu, cara, porque a mulher do George Harrison, a Olivia, ela desarmou o cara. Você tá entendendo? Ela imobilizou o cara, botou o cara nocaute. Porque senão o George Harrison tinha morrido, esfaqueado. Olha o caso do John Lennon, cara, que foi assassinado pelo Mark Chapman. Nesses casos que eu falei, cara, eles foram assassinados por fãs. John Lennon foi morto por um fã. Dimebag Darrell foi morto por um fã. George Harrison foi esfaqueado por um fã. Então, essa postura de tomada de lado, de agressividade, de considerar quem pensa diferente, ou mesmo quem está do outro lado como inimigo, é uma coisa que pode ser levada a extremos absurdos. E é inacreditável, cara, que esses fãs debilóides, eles não levam em consideração, nesses casos que eu estou falando de separação do seu ídolo, de divórcio, essa coisa toda, eles não levam em consideração, até mesmo por uma absoluta incapacidade de raciocínio,
é que, primeiro, o ídolo nunca é aquilo que ele mostra nos programas de TV, nos vídeos e nos shows. Nunca! Meu amigo e minha amiga, eu trabalho em TV e eu posso afirmar categoricamente que são raríssimos os casos em que as pessoas, esses artistas, eles não interpretam um personagem. São raríssimos os casos. São raríssimos os casos de pessoas que aparecem na televisão e que são a mesma coisa fora delas. Como eu, por exemplo. E outra coisa que essas fãs debilóides elas não entendem é que somente o próprio casal, que é alvo da sua adoração, somente o próprio casal, eles sabem da intimidade real entre eles. Até porque, cara, essa pseudo-intimidade do casal, que são informações públicas, que elas são passadas, cara, e filtradas por assessores, por empresários. Ou seja, uma minúscula porção da realidade desses casais de celebridades e subcelebridades, uma minúscula parte deles é repassada para os fãs. E nunca é a visão das duas partes do casal. É sempre a visão de um deles. Claro, do mais famoso. Então, o posicionamento do fã cretino, ele vai ser determinado unicamente nessa história toda por um tipo de identificação e afinidade que ele tiver por uma das partes do casal. Essa falta de conexão com a realidade, ela é tão grande que até hoje tem muita gente que torce pela reconciliação de casais famosos, né, midiáticos, vamos dizer assim, que já estão separados há anos. Como se essa reconciliação dependesse unicamente da vontade desses fãs debilóides, cara, e não dos próprios envolvidos. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a coisa fugiu ao controle. Eu tenho amigas queridas que vibraram, presta atenção, vibraram com a reconciliação lá do Gustavo Lima com a ex-mulher dele, uma tal de Andressa Suíta. Presta atenção. Elas vibraram. E são amigas queridas, amigas inteligentes. E vou falar uma coisa pra vocês, cara. Ainda bem que o meu critério para ter as amizades, ele não é musical. Porque senão metade dos meus amigos e minhas amigas seriam limados da minha convivência. Mas eu confesso que eu senti uma certa tristeza por saber que mesmo essas amigas queridas e inteligentes podem ter mais de que um lado brega romântico, cara. Podem ter esse tipo de insanidade temporária. E é nessas horas, cara, que eu entendo perfeitamente quando grande parte dos artistas mantém um distanciamento da sua base de fãs. Sabe por quê? Porque quem abre demais a sua vida a uma exposição midiática paga um preço muito caro quando ele se casa, ou ela, né? Se casa, e principalmente quando se separa. Porque esses artistas, eles sabem que os seus fãs vão se transformar em, aliás, já se transformaram em milhares de madrinhas e padrinhos encheridos, né? Que se sentem próximos o suficiente do seu ídolo para dar palpites e para dar ordens nas suas relações amorosas. Eu entendo porque muitos artistas mantêm esse distanciamento, cara.
E é exatamente essa incapacidade de amar a quem está do seu lado e transferir essa paixão emburrecedora ao seu ídolo é que faz com que haja um total desrespeito à privacidade sentimental e amorosa, tanto da celebridade quanto da subcelebridade, que é um ser humano igual a você, igual a mim, igual a qualquer um, sabe? Que faz cocô fedido, solta catarro, tira a meleca do nariz, peida e faz muita merda. E principalmente que não tem a menor obrigação de preencher as expectativas de quem tem uma vida de merda. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse aqui foi um pequeno desabafo de quem realmente está cansado, cara, de ver nos portais de comunicação, nos sites de notícias, em blogs até então respeitáveis, essa atenção que se dá, cara, a namoro, casamento e principalmente separação de artista, cara. É um negócio simplesmente ridículo e é uma coisa que já invadiu as redes sociais de uma tal forma que deixa tudo isso como um terreno ainda mais pantanoso de se navegar. Enfim, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja, novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, que é um recado especial para esses fãs débeis mentais, tá bom? Um abraço para você e saúde para sua família, para você e para seus amigos. Até a próxima.